Já, já tem alguma resposta também? Eu não perguntei isso para Dayana, eu esqueci completamente. Vocês têm que me cobrar. Tá, Me eu vou cobra cobrar o celular no depois. WhatsApp, me manda de Tá. novo, que aí eu encaminho para ela essa pergunta. Ah, não, então tá bom. Mas se eu não me engano, o cartão de vacinação ele precisa tá meio que em dia para poder participar de estágios em hospitais, em postinho. Porque quando a gente trabalha nesses locais, né, eles solicitam para a gente o cartão de vacinação em dias. Então, Uhum. é bom já ir correndo atrás. É isso que eu queria saber, porque eu não tenho mais meu cartão, então eu não tenho rastreabilidade nenhuma vacina. Eu sei que eu tomei, né? Mas aí teria que ver se eu teria que tomar tudo de novo, que eu acho que daria muito trabalho. Nem sei Isso. se às vezes eu conseguiria tomar essas vacinas todas de novo, né? Tipo assim, elas estão em É, dia, tá tudo certinho, eu só não tenho mais esse cartão de vacina. tem alguns postos aqui de Anápolis que fazem essa vacinação, que se precisar refazer, eles fazem. Eu acho que nem, não Tem que todas, ir na Lá Ozego. Na no, Ozego, no porque Ozego. toma de novo. a Lisandra comentou comigo que ela foi, que ela não conseguiu tomar todas. Não, você toma uma Você não dose e depois marca de novo para tomar as outras. Sim, mas aí você ela, consegue de volta o cartão de vacina, que é o importante, né? E você começa a rastrear de novo. Tem as datas que você pode tomar as outras doses. Cara, eu acho que esse trem de cartão de vacina tinha que ser uma coisa online já. Passou da hora de registrar isso online. É uma perda de dinheiro, porque você anota ali no papel, o pessoal É, perde, toma vacina sem precisar, joga dinheiro fora. a Cara, pessoa no outro já estágio eu passou. tomei, só tomei as primeiras doses. Se precisar de novo, vou ter que ir de novo. Aí, tem que tomar a primeira dose tudo de novo. Então, Aham. passou da hora de ter um sistema online de registro de vacina no Brasil, a coisa mais fácil de fazer. O pessoal fica aí anotando no papel até hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês nossa tela de. Pessoal, hoje na aula de alimentos nossa, né, eu vou falar de um assunto interessante que já dá um pezinho ali na microbiologia, né? Então, ia falar de água hoje, mas aí como a gente já falou de água na primeira aula, eu resolvi dar uma, uma folgada na cabecinha de vocês com relação à água. O pessoal que participou ontem também da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 2 ouviu falar bastante de água, então vamos dar uma relaxada no assunto água e vamos falar um pouquinho de biomassa. Né? Então eu trouxe esse assunto para vocês porque envolve microbiologia, envolve também água, envolve macronutrientes, envolve micronutrientes. Então é um assunto que envolve tudo que a gente já falou até hoje e é um assunto fundamental na produção de alimentos. Tá? Então se a gente tem que fazer análise físico-química e microbiológica de alimentos, por mais que a gente conheça micro-organismos nocivos, né, que eles são nocivos, existem também os micro-organismos que fazem bem, né, que ajudam aí a massa a crescer, que ajudam aí a dar sabor, cor, textura nos alimentos, e a gente tem que estar aí entendendo sobre eles também antes de partir aí para os que fazem a contaminação. A gente vai trabalhar com microbiologia mesmo a partir da segunda VA. Então aí a gente entra na parte de análise microbiológica. Nessa parte aqui, vamos falar mais sobre produção, de como que é feita a produção dessa biomassa, né, que é esse crescimento de produtos através de micro-organismos e um panorama geral do que é isso. Né? A gente tem um nome muito interessante que a gente pode dar para esses processos, que é biotecnologia. Né? Muita gente tem medo desse nome, que acha uma coisa muito moderna. Quando a gente fala de biotecnologia, significa aí simplesmente a gente utilizar organismos vivos para a produção de qualquer coisa. Então, é uma tecnologia voltada para a biologia, ou seja, as coisas vivas. Né? E nós temos aí uma diferenciação entre biotecnologia clássica e biotecnologia moderna. Tá? Então, a gente tem a forma clássica de fazer o trabalho com organismos vivos e nós temos a forma moderna. Vamos ver aí como é que se diferenciam. Tá? Então,
da forma como eles são encontrados na natureza, por exemplo, leveduras para a produção de vinhos, pães ou biocombustíveis, ou modificados por meio do melhoramento genético tradicional. Essa é a biotecnologia clássica, ou seja, você utiliza o que você tem na natureza, as ferramentas que a natureza te oferece para produzir alimentos, né? Ou outras coisas, no caso aí a gente falando de biocombustíveis, por exemplo. Então você pega uma levedura, coloca ali na uva e produz o vinho. Pega essa levedura, coloca ali na massa para fermentar e produz o pão. Então, ou você pega animais que você considera ali de melhor porte e faz cruzamento entre essas espécies para produzir um animal ou animais com melhoramento genético natural. Ou seja, você escolhe melhores animais para fazer uma linhagem genética melhor de animais. Né? Então você pode fazer isso por melhoramento genético tradicional. Você não mexe no DNA dos seus animais ou das suas plantas de maneira direta, mas você consegue forçar ali um cruzamento entre espécies ou de plantas que vai propiciar um novo tipo de espécie ali, mais com melhoramento genético melhor. Tá? Nas plantas faz-se muito enxertos, né? Você pega o enxerto de uma planta, coloca dentro de outra, e DNA de uma planta acaba se mesclando com a outra, formando um DNA híbrido, e você cria uma espécie totalmente nova. Geralmente essas espécies híbridas, né, de plantas ou de animais de raças diferentes geram filhotes ou frutos estéreis, tá, que não conseguem se reproduzir. Você gera ali, por exemplo, na minha casa tinha um pé de limão, por exemplo, que tinha um enxerto. Os limões que eram produzidos por esse pé não tinha semente. Era uma delícia, porque o limão era ótimo para você cortar, fazer as preparações, e ele não tinha semente. Você podia bater ele inteiro no liquidificador com água e açúcar e tomar o suco ali, que não tinha semente misturada. Né? Outra coisa, a mistura de raças de animais como equinos, né, geram animais como, por exemplo, as mulas. Né? As mulas são animais estéreis, cruzamentos, se eu não me engano, de cavalos com burros ou algo assim. Né? Tem uma força muito grande na sua musculatura. Tá? Eles conseguem fazer um transporte de carga muito alto, são animais pequenos, porém eles não se reproduzem. Né? A gente tem esse melhoramento genético aí tradicional também, só que gera animais que não conseguem se reproduzir por conta disso. Bom, isso acontece há milhares de anos. Né? O homem faz uso dessa biotecnologia, mesmo sem consciência de que existia micro-organismos. Né? Então, fabricava-se várias coisas, e essas coisas existem há muito tempo, principalmente a questão dos alimentos. Né? A gente vê aí, da era cristã, na Bíblia, a gente fala de partir o pão, né? Multiplicar o vinho. Então, e isso já existia há muito tempo, e eram utilizados fermentados, e as pessoas nem se davam ideia do que eram micro-organismos. A gente tem aí exemplos na fabricação de pão, vinho, na cerveja, nos leites fermentados, nos queijos, e isso transcende muito a era cristã. Primeira geração, né, dessas fermentações ocorre em torno de 6.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Ocorre cruzamento também de espécies animais e de plantas, tá? Leveduras para a fermentação de pão e álcool. 2000 a.C. ocorre aí o processo de panificação, e bebidas fermentadas são utilizadas aí por egípcios e gregos. Então, o conhecimento de como fazer já existe há muito tempo, mas o conhecimento microbiológico é bem recente. Bom, isso se expande também para os fármacos, tá? Então a gente pode trabalhar tanto com alimentação quanto por fármaco. Em 1880 a 1910 surgem a fermentação industrial, e aí a gente consegue o ácido lático, o etanol e o vinagre de uma maneira mais rápida. Entre 1910 e 1940 ocorre a síntese de glicerol, acetona e ácido cítrico. Entre 1940 e 1950, os antibióticos são produzidos em larga escala por processos fermentativos também. Então, acelerou muito
e a questão de novos aditivos, conservantes, novos sabores e novas maneiras de se fazer esses alimentos na indústria mudou muito a característica aí do que é oferecido para a população. Mais de meio século, então, a exploração econômica da fermentação se restringia a bebidas alcoólicas e o álcool retificado. Hoje ela abrange áreas mais amplas, sendo empregado então na obtenção de alimentos fermentados. Pode-se fazer também proteínas in natura, vitaminas, ácidos orgânicos e também os antibióticos. Tá? Então, a fermentação, que é chamada biotecnologia clássica, né, os processos fermentativos, dão essa grande quantidade aí de produtos que nós temos hoje no mercado. Algumas substâncias são produzidas através da fermentação, como os solventes e o etanol. Hoje, pelo desenvolvimento das técnicas químicas, podem também ser preparados de forma mais econômica por processos sintéticos. Né? Através aí da síntese orgânica, você consegue alguns processos de forma mais econômica. Para a produção de substâncias mais complexas, como antibióticos e enzimas, ainda é necessária a utilização de fermentação. Moléculas muito grandes, né, que são processadas de maneira muito grande, né, ainda se utiliza aí a fermentação como processo básico para a produção desses produtos. Vou falar um pouquinho então desses processos fermentativos de biotecnologia clássica. Né? O etanol, os micro-organismos mais utilizados nos processos são a Saccharomyces cerevisiae e as Xenomonas mobilibris. Uma é a levedura, outra é bactérias. Né? São processos industriais muito mais utilizados, são os da Saccharomyces cerevisiae, são as leveduras mais utilizadas para a fermentação do etanol. Tá? Matéria-prima utilizada para se produzir o etanol são as matérias açucaradas. Né? Aqui no Brasil, basicamente é feito de cana-de-açúcar. Tá? A gente tem outros países que utilizam, por exemplo, a beterraba açucareira, né, onde não tem a produção de cana-de-açúcar, muito produzido na Europa, por exemplo. Né, é uma beterraba branca, tá, e muito doce. Ela parece assim, é uma beterraba de açúcar mesmo, né, uma beterraba doce, branca. Tem o sorgo sacarino, melaços, mel e frutas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o etanol produzido pelo carro, né, vem da fermentação do milho. É um milho especial, um milho doce que se tem nos Estados Unidos, que se faz a fermentação do etanol através dessas matérias açucaradas, amiláceos e feculentos, grãos amiláceos, raízes e tubérculos feculentos, e matérias celulosídicas, ou celulósicas, desculpem, palhas, madeiras, resíduos agrícolas, resíduos sulfídicos de fábrica de papel. Tudo isso pode ser matéria-prima para a produção de etanol, de álcool. Tanto álcool combustível quanto álcool para alimentação, bebidas alcoólicas. Esses sistemas de fermentação é uma fermentação alcoólica contínua, com cortes, reaproveitamento de inóculo, cultura pura e reciclo de leveduras, ou seja, tudo que você utiliza como matéria-prima e como material para a produção de etanol, você consegue recuperar esses produtos e reutilizar de novo essas leveduras, esses cortes, esses reaproveitamentos para a produção de um novo etanol. Tá? A fermentação alcoólica ela é contínua e a recuperação do produto é através de destilação contínua. Aqui a gente tem um exemplo na figura de um destilador. Simplesmente a gente tem um produto de fundo, onde a gente coloca ali toda a produção de álcool, né? E isso vai ficar esquentando ali naquele mosto e vai subindo por evaporação, tá? E aí você tem ali uma alimentação desse produto, um refluxo, e depois você recupera esse produto que foi evaporado. Então, você evapora e refina esse álcool através da evaporação aqui, obtendo o produto destilado. Então, você esquenta aqui aquele mosto e ele vai subindo, tá, para fazer ali a recuperação desse etanol. A partir do momento que você vai recuperando, aqui você vê que está bem verdinho aqui embaixo, ele vai se purificando, vai
subindo até ele ficar bem processo. Então, aqui, as etapas de produção do etanol é bem grande, né? Até da cana de açúcar, que é o começo, vem a extração do caldo, faz aquela moagem, faz aquela garapa que a gente conhece aqui em Goiás, né? Garapa com pastel. Então você moe aqui, faz a extração do caldo da cana, faz o tratamento do caldo, né? Todo um tratamento, faz a evaporação, cozimento, a centrifugação, depois vem a secagem para produzir açúcar. Então você pega aqui aquele melado, né? Centrifuga, seca, açúcar vai embora. Se você quiser continuar com o processo sem a secagem, você parte para a fermentação daquele melado. Ou seja, você pega ou aquela água, né, com a cana, aquele melado de cana, e seca ele para produzir açúcar, ou você vai colocar para fermentar. E aqui você coloca as leveduras, né, que vão ter enzimas para fazer esse processo. Fermentou, você tem aqui a mistura de álcool fermentado com aquela sujeira, né, você faz a destilação, depois você faz a desidratação e obtém aí o caminhãozinho de álcool para ser vendido. Então, as indústrias de cana-de-açúcar, né, elas partem desse processo de produção de álcool ou açúcar da mesma matéria-prima. Tá? Nada que é desperdiçado. Tá? Por exemplo, o calor das turbinas que gera calor para essa indústria vem do bagaço. Né? O bagaço do etanol ele é altamente combustível. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse tipo de biomassa lá na frente. Então, quando a gente fala de processos industriais, tanto alimentícios quanto processos para a produção de combustíveis, tanto processos farmacêuticos, eles são aí reaproveitadores, eles reaproveitam tudo que ocorre dentro dos processos de produção. Temos o ácido cítrico, né, que é produzido por um fungo, o Aspergillus niger, né, que é um fungo filamentoso. O ácido cítrico é aquele ácido das frutas cítricas, né, que é aquele azedinho das frutas cítricas, ele é produzido aí, então, por fungos. A matéria-prima depende do processo e utiliza farelo de trigo, bagaço de laranja, amido de batata, melaço de beterraba e xarope de cana, com 30 a 35% de açúcar invertido, então uma mistura de glicose e frutose como alimento para esse fungo, para ele produzir aí o ácido cítrico. E aí você pode fazer uma avaliação dos sistemas de fermentação. Qual que é o melhor processo? Depende da matéria-prima que você tem disponível e do equipamento. Tá? Você tem aí processos para fermentação do ácido cítrico, o processo COGE, tá? E aí você tem substrato sólido, pH inicial entre 4 e 5, fermentação de 5 a 8 dias. O processo de superfície, que é o substrato solúvel, pH entre 5 e 6, fermentação de 8 a 10 dias. E o processo submerso, que o substrato também é solúvel, pH inicial de 4, tá? E fermentação de 5 a 7 dias. Então você tem aí várias escolhas de acordo com o tipo de processo que você tem disponível, a matéria-prima que você tem disponível para produzir aí esse ácido cítrico. Processo de separação. Todos os processos de produção de ácido cítrico meio afetado com de cálcio, então você coloca hidróxido de cálcio para precipitar ácido cítrico, e o citrato é filtrado, tratado com ácido sulfúrico para precipitar o sulfato de cálcio. O sobrenadante, o que fica por cima, é o que contém o ácido cítrico, que é tratado aí com carvão ativado, uma filtração com carvão ativado, para purificar o ácido cítrico que vai para indústria, que vai para cosmético, para farmácia, para alimentos. Então, é um ácido muito utilizado para regular pH, para dar o sabor em alguns alimentos, açúcar de goma, aquilo ali por cima que tem aquele azedo, é o ácido cítrico. O ácido cítrico então é desmineralizado por diversas vezes através de coluna com resinas de troca iônica e finalmente é cristalizado por evaporação.
Para antibióticos, a gente vai falar um pouquinho sobre antibióticos aqui, coisa rápida, né, porque utilizam-se os mesmos processos. Tá? Utiliza-se micro-organismos como bactérias de diferentes, de actocetos, né, então são bactérias diferentes. Por exemplo, bacilos breves, né, que traz um antibiótico, a tirotricina e a gramicidina. Então são antibióticos aí do bacilos breves. Os actinomicetos, que é um grupo de bactérias gram-positivas, apresentam como característica em comum a produção de filamentos ou hifas vegetativas, tá? Que são aquelas perninhas que as bactérias têm, aquelas hifas, né? Por exemplo, o gênero Streptomyces, que produz como antibiótico a streptomicina. Para fungos, a gente tem como fungos aí os mais conhecidos, os penicilínicos, né? Penicillinum crisogenum, Penicillinum notanum, que produzem o antibiótico penicilina, e o Penicillinum crisogênio, antibióticos como a ampicilina. Aqui, meios de cultivo de antibióticos, depende da cepa, geralmente consiste de água de milho, farinha de soja, extrato de levedura ou soro de leite. Utiliza-se também glicose ou melaço. Então, se utiliza aí produtos alimentícios para a produção de antibióticos. Penicilina G e penicilina V são produzidas por processos submersos. Reatores de 40 a 200 metros cúbicos, ou 40 a 200 litros, né? Metro cúbico é litro. Tem-se uma dificuldade de aeração, não permite tanques maiores, então não consegue se fazer uma produção maior de antibióticos em tanques muito grandes, e são usados agitadores do tipo turbina, na faixa de 120 a 150 rotações por minuto. Temperatura de produção de 25 a 27 graus Celsius, pH neutro, né, em torno de neutro, constante em 6,5, e o inóculo se inicia utilizando esporos liofilizados. O tempo de fermentação é entre 120 e 160 horas para se obter os antibióticos. A extração disso, eu estou falando de processos em etapas porque a gente tem não só a fermentação, a gente tem a primeira parte, né, a fermentação, depois você tem uma extração do produto, uma purificação do produto. Então, cada etapa aí de produção por fermentação, a gente precisa pensar que existem etapas de fermentação e depois etapas de extração. Aqui a gente tem métodos de produção, etapas de extração para você retirar isso do meio. Tá? No caso dos antibióticos, a gente utiliza um solvente orgânico altamente hidrofóbico, como acetato de amila, para separar do antibiótico do meio de cultivo. Então você consegue fazer essa extração por acetato de amila. Tá? Enzimas microbianas, micro-organismos, né? Então a gente escolhe alguns micro-organismos para utilizar seu arsenal enzimático. Tá? Então a gente precisa escolher um micro-organismo produtor de enzima de interesse em grande quantidade, estável, não patogênico e de fácil manipulação. Então ele tem que produzir muito, não ser muito reativo, ou seja, ser estável, não pode ser tóxico, né? Então se você vai utilizar isso em alimentos, em medicamentos, né, ou até em combustíveis, é interessante que não seja patogênico, não seja tóxico e de fácil manipulação. Tá? Aqui a gente tem um quadro que mostra algumas enzimas que podem ser utilizadas para o uso terapêutico, né? Então a gente tem aí medicamentos para gota, para inflamação, tá? Auxiliares digestivos, fibrose cística, úlcera gástrica, antiviral e para alguns cânceres, auxiliares digestivos, antibióticos, doença de Fabry e a lactose, né? Como por exemplo a lactase, que é muito utilizado na alimentação. Pessoas que têm aí intolerância à lactose utilizam a enzima lactase para quebrar as moléculas de lactose antes da sua ingestão. Ou depois da sua ingestão, a lactase quebra essa lactose dentro do estômago mesmo. Então, essas são enzimas bem utilizadas como uso terapêutico. Para produzir essas enzimas, precisa-se de um tempo de fermentação de 30 a 150 horas, depende do processo. Muitas enzimas também são utilizadas para fins estéticos. Nessa aula de hoje a gente pega um pouquinho da cosmetologia, da tecnologia farmacêutica e também dos alimentos para falar que
tudo está ligado uma coisa com a outra. A gente não tem como a gente falar de enzima microbiana e focar só em alimentos. A gente até pode focar só em alimentos, mas a parte estética é muito importante e o processo de produção é o mesmo. Fermento biológico, né? Então aí o tipo de produto que é utilizado, né, mais para alimentação. É um levedução ou fermento biológico. É um micro-organismo vivo, cuja denominação científica é Saccharomyces cerevisiae, aquela mesma utilizada para a produção do etanol. Esse fermento promove o crescimento das massas de pães, dos bolos e outros, através da fermentação, que ocorre antes do forneamento. Então, a levedura ingere os nutrientes da massa e, como consequência, ela vai liberar gases e substâncias aromáticas responsáveis pelo volume, textura, aroma e sabor característicos dos produtos alimentícios. Então, nada mais é do que são micro-organismos, são pequenos organismos vivos que, quando você coloca na massa do pão, ele vai comer aqueles nutrientes, né, vai dar uma indigestão e eles vão liberar gases. Esses gases vão fazer a massa crescer e o cheirinho do gás das Saccharomyces é aquele cheirinho característico de pão, de fermentação, aquele cheirinho gostoso da massa da pizza, né? Então tudo isso é um processo biológico, né, desses micro-organismos. Bom, vou abrir um parênteses aqui para a gente falar também da biotecnologia moderna. A gente falou até agora de biotecnologia clássica e processos fermentativos. A moderna, ela se diferencia da clássica pelo seguinte: ela utiliza engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante, tá? Que vão permitir cortar e unir quimicamente o DNA e assim transferir genes de uma espécie para outra, ao fazer criar novas formas de vida. Por que isso é importante na questão dos alimentos? Principalmente por conta dos alimentos transgênicos. São alimentos melhorados geneticamente através dessa tecnologia de corte de DNA. Então você pega uma característica do DNA que você gosta de uma planta, separa, isola ela e coloca dentro de outra. Ou uma outra característica qualquer. Então, dentro da questão alimentícia, a gente utiliza muito a biotecnologia moderna em alimentos transgênicos. E você pode verificar se um alimento é transgênico ou não naquele T que existe na embalagem, né? Tem um T amarelo na embalagem dos transgênicos. Muito comum em alimentos derivados de soja. A nossa soja é praticamente toda transgênica. Então, o óleo de soja, se você buscar nele, você vai achar ali o T que significa transgênico. Deixa eu ver aqui se eu acho que T de transgênico. Se eu acho a imagem aqui para mostrar para vocês. Acho que não faço. Aqui, ó, não sei se dá para ver aí no celular. Esse Tzinho aqui de transgênico, tá? Então, é um T amarelinho. Você procurar isso no alimento transgênico, você vai ter aí a certeza de que ele foi produzido por que tiveram um tratamento transgênico. A gente tem um ponto de vista tecnológico, a transferência dos DNAs possibilita o desenvolvimento de novos organismos, principalmente micro-organismos e plantas, capazes de produzir substâncias de valor econômico e social, principalmente vacinas, hormônios ou até alimentos mais nutritivos. Mas além da engenharia genética, a manipulação de seres vivos para fins produtivos foi afetada pelo surgimento da genômica a partir da segunda metade dos anos 80. Então é uma tecnologia relativamente nova. Eu falo nova porque eu sou dos anos 80 e eu sou novo ainda, então essa tecnologia é nova. Biotecnologia clássica versus moderna. Na biotecnologia clássica, o principal agente é a grande empresa do setor químico, principalmente química fina, produção de produtos químicos e orgânicos, ou de alimentos e de bebidas alcoólicas e laticínios. A tecnologia básica é a fermentação, que é uma
tecnologia já madura, já existe há milhares de anos, como a gente viu aí, tá? E a tecnologia moderna, a biotecnologia moderna, é algo mais novo. Já na biotecnologia moderna, predomina a inovação dos produtos, com elevado grau de dependência da pesquisa básica e de interdependência entre diversas áreas do conhecimento. Tá? Então, para você trabalhar nos alimentos com relação à biotecnologia moderna, você vai precisar da genética geral, da genética molecular, da biologia molecular, que são ferramentas de clonagem gênica, tecnologia do DNA recombinante, genômica estrutural e funcional e biotecnologia e biologia celular. Tá? Não sei se vocês tiveram essa disciplina. Antigamente, quando eu dava aula na Anhanguera, quando eu comecei em 2013, tinha uma disciplina chamada biotecnologia farmacêutica, que a gente falava muito sobre as questões biotecnológicas para farmácia. Não sei se vocês já tiveram ou vão ter essa disciplina, mas eu acho muito interessante porque dá uma aplicação. Oi? Vocês estão tendo? Professor, eu tive biotecnologia e produção de alimentos. Uhum. Não, Que é não basicamente esse assunto aqui o semestre inteiro, né? só que mais aprofundado aí, eu acho, né? Uhum, bem mais aprofundado, lógico. A gente vai aprofundado. Foi na Anhanguera também ou você veio de transferência? Foi, eu fiz semestre passado. Ah, eu achei até parecida com essa disciplina sua, achei que era. Não é, elas se parecem um pouco. Né? Uhum. Mas essas disciplinas aprofundam um pouco mais na questão dos mecanismos de fabricação dessas tecnologias do DNA recombinante. Tá? A que eu ministrava era biotecnologia farmacêutica, que focava muito nessa tecnologia para a produção de fármacos, ou na enzimologia, que é a produção de enzimas, né, e você ter esse, essa maquinaria genética para a produção de novos alimentos. Bom, vamos entender então o que é biomassa, né, que é aquilo que sobra ou aquilo que é mais utilizado. Biomassa, então, é qualquer matéria orgânica que possa ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica. Né? Classifica-se, então, como biomassa qualquer matéria orgânica que a gente consiga transformar isso em energia. Tá? De acordo com a origem, ela pode ser biomassa florestal, madeira principalmente, biomassa agrícola, soja, arroz, cana-de-açúcar, entre outros, rejeitos urbanos e industriais, sólidos ou líquidos, como lixo. Então, a gente tem aí várias origens de biomassa. Aí aqui a gente tem alguns tipos, né? De vegetais não lenhosos, como sacarídeos, né? A gente tem a cana, celulosídicos, né, o capim, amiláceos, o milho, aquáticos, as algas, e oleaginosas, como o girassol. Vegetais lenhosos, a gente tem madeiras, como o eucalipto, e resíduos orgânicos, a gente tem aí resíduos agropecuários, como o esterco, resíduos urbanos, como o lixo, né? Eu não como lixo, mas resíduos urbanos, como por exemplo o lixo, e agroindustriais, o bagaço. Interessante que meu irmão mais novo, ele trabalha numa empresa de reciclagem aqui de Anápolis, né? E ele fala que é dinheiro, é muito dinheiro que as pessoas jogam fora e que aterram no aterro sanitário como lixo. Isso gera uma renda muito grande e é muito complicado de você aproveitar tudo, tá? Aí ele fala assim, não, para você ter uma ideia de tanto que gera dinheiro, esses painéis novos feitos para carro, como por exemplo, você compra o Renault Kwid, né? Você compra aí um HB20 novo. Todo o painel do carro, aquilo ali é plástico reciclado, tá? Então, você agrega muito valor. Você pega uma coisa do lixo, centavos, e separa para produzir um painel de carro, né? Então você consegue fazer essa renovação de biomassa, de lixo, tá? Para ser utilizado em produtos de alto nível, né? Produtos aí que vão agregar um valor muito alto, e a indústria nem fala pro dono do carro, o cara que vai comprar, que aquilo ali é um material reciclado.
Bom, os derivados obtidos, então, dependem da matéria-prima utilizada, o principal potencial energético varia de tipo para tipo, quanto da tecnologia de processamento para obtenção dos energéticos. Tá? Para a gente é interessante também a biomassa microbiana. Né? Nós temos aí que a parte viva da matéria orgânica do solo, composta por todos os organismos menores que 5 a 10 a menos 3 milímetros cúbicos, fungos, bactérias, actinobactérias, leveduras e microfauna, como os protozoários, cerca de 98% do carbono orgânico do solo é matéria orgânica morta. Então, boa parte do carbono ali, 98%, é matéria orgânica morta. 2% desse carbono orgânico do solo é composto da fração viva. Dentro dessa fração viva, a gente tem de 5 a 10% de raízes, de 15 a 30% de microfauna e de 60 a 80% de micro-organismos, ou de 1 a 5% dos micro-organismos totais, que é o que a gente considera aí biomassa do solo ou biomassa microbiana. Qual o interesse farmacêutico nisso? Tá? A biomassa microbiana ou proteína obtida de processos que vão algas, leveduras, bolores ou bactérias são produzidos em larga escala e são utilizados como complemento em alimentos e em ração animal. Então a gente pode utilizar isso para complementar nutrientes, micronutrientes ou macronutrientes, tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal. Parece que eu dou uma volta assim com vocês, né? O que esse professor está falando de biomassa? O que esse cara está falando aí de reciclagem de lixo? Mas tudo isso, essa biomassa microbiana, é um processo inicial para a gente produzir ali alimentos ou complementos alimentares com uma escala aí de nutrientes um pouco maior. Aqui a gente tem a disponibilidade de resíduos orgânicos e resíduos agrícolas por região geográfica. A gente tem aqui, por exemplo, arroz, né? Uma grande coluna aqui azul no sul, né? No sul tem uma grande produção de arroz, de resíduos de arroz, tá? Milho, que a gente tem em produção grande no sul também, soja aqui na nossa região, ao centro-oeste, tem uma produção grande de soja, resíduos de soja, feijão é bem equiparado, e o trigo também no sul, né? O sul é um grande produtor agrícola de vários produtos no Brasil, né? Então tem a disponibilidade desses resíduos que não podem simplesmente ser descartados, porque isso é dinheiro, gera novos alimentos ou alimentos mais nutritivos através do trabalho dessa biomassa. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de energias renováveis, né? Os tipos de energia: energia hidráulica, energia do hidrogênio, energia eólica, que é a dos ventos, energia solar, biomassa, energia geotérmica, que é o calor da terra, e energia das marés. São todas energias que podem ser renováveis e utilizáveis nesses processos de produção. No Brasil, nossa matriz energética é 44% de produtos renováveis, né? A gente utiliza muito dessa biomassa aqui em vermelho, tá? A hidroelétrica no Brasil, ou seja, as hidroelétricas, né, que produzem a nossa energia, 15%, gás natural, carvão, urânio, que é a energia radioativa que nós temos lá em Angra dos Reis, 1% só da matriz energética, e petróleo e derivados. Então a gente consegue ter como energia renovável 44,7%. Tá? Isso em 2006, nós estamos em 2021, né? Então já deve ter mais. Enquanto que no restante do mundo apenas 13% só é utilizado de energia renovável. O Brasil está à frente quando se trata de trabalhar com essas matrizes energéticas renováveis. Tá? Ponto importante: Single Cell Protein, os SCP, né, que são leveduras que contribuem com cerca de 5% do total de proteínas no pão. Tem um alto poder ou teor de lisina. Até 1914, cerca de 10 mil toneladas de leveduras secas eram utilizadas aí como ração animal. Né? Então, era algo altamente proteico, né, com grande teor de proteína, né, que pode
matar a fome de várias pessoas sendo utilizado como ração animal. Depois da Segunda Guerra, o interesse aumentou quando houve escassez de alimentos, estimulando a produção industrial de Candida utilis a partir de hidrolisados de madeira e licor sulfítico. Então, o que era lixo ou virava ração animal acabou se revelando um ótimo alimento para o ser humano. E aí vem das crises, né? As crises que o mundo passa. Uma das últimas tinha sido essa Segunda Guerra Mundial. Agora a gente está passando aí por uma pandemia que está trazendo também um repensar sobre como utilizar os recursos naturais, né? E acaba que dessas crises, dessas pandemias, saem boas soluções ou excelentes soluções para produtos que antes eram considerados aí apenas lixo ou simplesmente não eram pensados. As pessoas conseguem reaproveitar várias coisas. Quais as vantagens, então, de se utilizar a single cell protein? Possibilidade de conversão de resíduos agrícolas e agroindustriais em alimento e ração. Então, você consegue fazer essa conversão de biomassa em alimento. Produção independente de condições climáticas e sazonalidade. Você consegue produzir a single cell protein mesmo se estiver chovendo, se estiver frio, quente, seco, né? Depende da condição climática. Ela tem uma alta e rápida taxa de crescimento e tem o alto teor proteico. Né? A gente já viu aí que a boa parte da single cell protein é proteína. Os substratos mais utilizados são açúcares ou materiais amiláceos que podem ser hidrolisados por enzimas. E aí a gente tem o melaço de cana, soro de queijo, amidos de grãos, licor sulfítico, hidrolisados de madeira, vinhaça, bagaço e cascas de frutas, metanol e efluentes industriais. As necessidades nutricionais, os micronutrientes que são necessários: carbono, nitrogênio, fósforo, vitaminas e minerais. Relação substrato-nutriente é importante, pois o crescimento da biomassa depende da disponibilidade do nutriente que você coloca ali nesse substrato. Aqui a gente tem um exemplo, né? O substrato, né? Carbono, né? Algum tipo de hidrocarboneto, né? O carboidrato, mais oxigênio, mais amônia, mais os sais minerais, são convertidos por multiplicação celular em biomassa, mais dióxido de carbono, ou seja, produz um gás CO2 que sai para a atmosfera, mais água, mais calor de reação. Aqui a gente tem a composição química desses organismos, porcentagem, peso, bactérias, leveduras e fungos. Então a gente tem aqui bactérias, 50% a 60% das bactérias são de proteínas, e aí você inativa essas bactérias, leveduras ou fungos e você consegue se alimentar delas. Glicídios, lipídios, ácidos nucleicos e cinzas. Então você tem aí uma alta porcentagem nutricional de proteínas nessa biomassa microbiana. Vantagens: tempo de geração curto, bactérias demora de 30 minutos a 2 horas para você produzir, leveduras de 1 a 3 horas e algas de 2 a 6 horas. Fungos filamentosos de 4 a 12 horas. Elas vão ter um elevado teor de vitaminas, um alto conteúdo proteico, tem uma variedade de fontes de carbono utilizada, então você pode utilizar várias fontes de carbono, né, independente ali se você tem algo que é comestível ou não comestível, você utiliza várias fontes de carbono para produzir essas biomassa microbiana. Tem a facilidade de realizar alterações genéticas. As instalações para esse tipo de biomassa são relativamente baratas e independe de fatores climáticos. Aqui a gente tem proteína, né, para alimentação humana ou animal, né, aquele leite NAN, caro pra caramba, né? Quem tem filho sabe, né? Minha filha tomou NAN há muito tempo, ainda toma leite de soja, né? E é produzido de restos, né? Você pega ali o resto do que sobra de casca de produção, por exemplo, de uma indústria de sucos. Então, põe isso para fermentar, rapidamente você consegue produzir bactérias, leveduras que vão ser depois desnaturadas para fabricação de proteína, para alimentação humana ou animal.
Para a indústria de alimentos, a gente tem o fermento biológico, né, a gente já falou dele. Então, para a indústria farmacêutica, pode-se fazer aí probióticos, né, o Floratil é um dos mais utilizados, né, para a regulação do intestino, do estômago, probióticos, antibióticos e também na suplementação, para suplementos. Que a gente tem um processo de produção de biomassa microbiana, tá? A gente tem aqui a preparação da matéria-prima, ocorre a esterilização, né? Aqui a gente tem a entrada de amônia, ácido fosfórico, minerais, tá? Dentro desse processo a gente tem a fermentação, tá? E sempre com a esterilização, compressor de ar, né? Controle de temperatura, saída de ar, reciclo do líquido, centrifugação do processo, floculação, secagem e processamento. Então você produz dentro de um único reator, né, do reator de fermentação, fermentador, você tem a produção dessa biomassa, depois ela é seca e processada dentro daquilo que vai se transformar no produto para alimento humano, para alimento animal ou qualquer outra coisa. Para cultivar um micro-organismo, então, a gente precisa de esterilização, aeração, do equipamento necessário e da forma de condução necessária, né, para cultivar o micro-organismo. Para recuperar a biomassa desse micro-organismo, nós vamos precisar de centrifugação para leveduras e bactérias, filtros rotatórios para fungos filamentosos, da secagem e da quebra da parede celular para single cell protein. Então a gente vai obter através desses processos recuperando aí a biomassa e proteínas. Os micro-organismos ideais não podem ser patogênicos, tem que ter um valor nutritivo, né, produzir aí bastante proteína, não formar compostos tóxicos e um baixo custo de produção, né? Tem que ter uma velocidade alta de crescimento, um alto conteúdo proteico, pode-se fazer aí um produto que tenha uma grande suplementação de nutrientes, né? Ou seja, que produza nutrientes interessantes para serem utilizados depois para alimentação. Meio de cultura tem que ser de baixo custo também, e a separação e a secagem também de baixo custo. Não é nada muito caro. Para bactérias, tem que ter uma alta velocidade de crescimento dessas bactérias, extensa variedade de fontes de carbono, um conteúdo proteico alto, perfil de aminoácidos bom, rico em cistina e metionina, recuperação da biomassa, conteúdos de ácidos nucleicos elevados e possibilidade de produção de endotoxinas gram-negativas, né? Então, essas são as características ideais para bactérias para se produzir single cell proteins. Os mais utilizados: bacilos, hidrogenomas, metanomonas, metilomonas e pseudomonas são as mais utilizadas na produção dessa biomassa. Aqui alguns processos de produção de biomassa microbiana, né? Para bactérias, substrato, hidrocarbonetos e metanol, e os processos. A gente tem o processo da Xie Solvent Works, de Taiwan, processo de 1963, que utiliza pseudomonas e como substrato hidrocarbonetos parafínicos. Temperatura de produção entre 36 e 38 graus Celsius, pH neutro 7, em contínuo, células com 73,6% de proteína, ocorre a separação em centrífuga e secagem em tambor. Então, depois tem a remoção do óleo com solvente e uma moagem dessas bactérias, dessa biomassa de bactérias em moinho. Tem o processo da ESSO, Research and Engineering Corporation, de 1968, que se utiliza também de pseudomonas, hidrocarbonetos purificados como substrato, né, e retirada dos aromáticos. Temperatura de 25 a 40 graus Celsius. A separação ocorre por centrifugação, por decantadores ou filtros. A secagem é spray drying, que é um biquinho fino que você pulveriza ali na ponta desse bico a uma temperatura muito alta, você retira a água e já sai ali a biomassa pulverizada em forma de pó. Tá? E existem vários outros processos. Vocês podem ver aqui que dentro dos vegetais não lenhosos, lenhosos e resíduos orgânicos, a gente tem processos de conversão
desses produtos, sacarídeos, celulosídicos, aminoácidos e tal, como processos de fermentação, liquefação, combustão direta, processo mecânico, pirólise, vários outros processos que formam aí etanol, eletricidade, calor, lenha, gás combustível, biogás e biodiesel, dependendo aí do processo de geração de biomassa. Então, muitos. Fungos. Para a produção de fungos, a gente tem fungos filamentosos, alto conteúdo proteico, perfil de aminoácidos bom, baixos aminoácidos sulfidrilados, que são aqueles aminoácidos que têm enxofre. Os cogumelos constituem um dos mais antigos alimentos humanos e os gêneros utilizados são Fusarium rhizopus, em cultivos submersos, foram usados como alimento humano durante a Segunda Guerra Mundial, e a micoproteína, tá, que é a proteína fúngica, aprovada pelo governo inglês para consumo humano. Eles têm que ter um alto conteúdo de ácidos nucleicos, alguns produzem compostos tóxicos, então tem que tomar cuidado com esses cogumelos. O crescimento ele é mais lento que leveduras e bactérias. A matéria-prima também, a milácea, é mais cara, mas eu estava vendo esses dias no Globo Rural, que às vezes eu assisto o Globo Rural, a produção de biomassa através de fungos para alimento humano, ela é mais cara, mas o produto que você consegue é um produto com valor agregado muito maior. Então você, quando trabalha com fungos para a produção de biomassa comestível para a alimentação humana, você consegue um retorno financeiro muito maior em uma quantidade muito menor de produção de fungos. De panificação, então a gente tem aí os fungos levedura prensada, adição de emulsificantes, óleos vegetais para dar consistência desejada e adição de álcoois como o etílico, o propílico e o isopropílico, ou amido cereal para proteção contra contaminações. A levedura seca ativa, que tem 8% só de umidade, e as células são secas em condições controladas de temperatura e umidade, de modo que as enzimas não sejam deterioradas. Então você tem a levedura seca, e essa secagem ela tem que ter um controle para você não desnaturar as enzimas que vão ser utilizadas depois na panificação. Levedura alimentar, que é a Saccharomyces cerevisiae ou a Candida utilis, que são propagadas em diferentes substratos e comercializadas como fonte de proteínas e vitaminas do complexo B para a suplementação humana ou rações animais. Essas leveduras são resultantes dos processos exclusivamente destinados à sua propagação. São denominadas leveduras de primeiras, enquanto que as obtidas de subprodutos de outra indústria são denominadas de segundas, que são as recuperadas de cervejarias e destilarias. Então, a cervejaria utiliza a levedura ali para a fabricação da cerveja, depois ela é recuperada, né? A gente tem aí o levedo de cerveja, que é um subproduto da cerveja, que tem um alto poder aí, de suplementação de complexo B. Né? Então, as vitaminas do complexo B estão todas aí nas leveduras e podem ser utilizadas amplamente, né? A levedura alimentar. Componentes da levedura. Uma grande teor de proteína, 45% do que está ali é proteína, tem 2% de gordura, 2% de fibras, 7 a 8% de cinzas, temos cálcio, 0,1 a 0,5%, fósforo, 1,5%, tiamina, que é a vitamina B1, de 6 a 100 mg por quilo, e a riboflavina, que é a B2, de 10 a 50 mg por quilo. Então, a gente consegue um alto teor nutritivo de que seria resto, né, da cervejaria. Algas. Algas são usadas como alimento desde tempos imemoriáveis. Né? Então, em países como o Japão, por exemplo, que é uma ilha, a alga é um dos principais alimentos do país. Ela tem um baixo custo de produção, um alto conteúdo proteico, a alga é altamente proteica, tem-se uma alta digestibilidade, um teor balanceado de aminoácidos e um alto teor de vitaminas, como tiamina, riboflavina, cobalamina e também de carotenoides. Os gêneros de algas, a gente tem como gêneros a clorela,
as Scenedesmuse e spirulina, né, que são dois tipos de alga bastante utilizados aí na farmácia de manipulação e utilizados como suplementos. É um pozinho verde, muito verde, dessas algas. O meio de cultivo de algas pode ser quimioautotrófico ou fotoautotrófico, né, algas do mar, água do mar, em lagos salinos, em águas oriundas de sistemas de tratamento de efluentes. E o meio de cultivo é sintético, pode ter aí bicarbonato de sódio, potássio, NaNO3, né, sal, magnésio, ferro. Então você coloca aí uma solução de micronutrientes, porque essas algas, né, as algas em si são organismos que conseguem filtrar bastante a água. Então, quanto mais componentes nutritivos você coloca na alga, ela consegue incorporar isso nas suas, vamos dizer assim, folhas, né? Tanto é que, se você tiver um rio, como o rio Tietê, e uma proliferação de alga, essa alga vai ser altamente tóxica, porque a alga ela consegue incorporar as toxinas também dos rios. É um meio que não precisa esterilizar e não precisa também ter controle de temperatura. Aqui, ó. Essas banheiras coloridas, cada uma com uma espécie de alga dentro. Tá? O processo de produção, então, é batelada simples em lagos abertos, uma boa quantidade de iluminação, né? Profundidade só de 20 a 30 centímetros, então é bem rasinho. Tá? Então você consegue produzir algas. Para recuperar essa alga, você faz a centrifugação e uma coagulação, baixa densidade celular, uma filtração rotativa e uma secagem a baixa pressão, ou você utiliza o spray drying, pode secar também ao sol, e secagem em camadas de areia. Então você consegue aí uma recuperação fácil desse produto. Pode fazer a quantificação celular também, né, de micro-organismos, e a gente tem métodos diretos e indiretos. Nos métodos diretos, a gente determina o número de células contando no microscópio, tá? Contando as colônias formadas, faz-se o cálculo do NMP, que é o número mais provável, e uma contagem eletrônica por contador Coulter ou citometria de fluxo. Para métodos diretos, temos também a determinação da biomassa microbiana, com o peso seco desse produto, turbidimetria, o volume de centrifugado e a viscosidade também, que são quantificações celulares da biomassa microbiana. No método indireto, nós podemos observar constituintes celulares, como a concentração total de nitrogênio ou carbono, ATP, DNA, RNA, ou o conteúdo proteico que se tem naquele material. Para a dosagem de elementos no meio de cultura, nós podemos ver a quantidade de substrato que foi utilizado para fazer aquela biomassa, o consumo de oxigênio ou produção de gás carbônico também são parâmetros para quantificação celular desses produtos. Bom, sobre biomassa era isso, né? Eu acho que é um assunto bem extenso, cheio de bifurcações, né? A gente está falando de uma coisa e de repente o assunto muda para outra, né? Então, queria só trazer essa introdução para vocês sobre biomassa, sobre a importância disso nos processos alimentares e nos processos farmacêuticos, tá? Para que vocês tenham aí uma noção de como que isso funciona aí no mundo da fermentação, da alimentação. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, do que eu falei? Alguém comentou alguma coisa aí que quer perguntar agora? Se não tiver, eu tenho um aviso para dar para vocês aqui ainda hoje. Vamos lá? Tranquilo, Bom, professor. tranquilo. A aula Estou é parecida com a outra. preparando para vocês aí para amanhã também, né? Falei isso ontem na tecnologia farmacêutica e não cumpri com a minha promessa, né? Que é a nossa atividade de valendo pontos, né? Então, eu vou colocar aí na análises físico-químicas e microbiológicas de alimento uma atividade valendo pontos, tá? E eu vou colocar lá na... Deixa eu ver aqui onde que eu vou colocar.
Unidade 7, né? Vou colocar unidade 7, encontro 7. Na aula do encontro 7, eu vou colocar aí uma atividade, né? Vai ser uma atividade simples, 8 perguntas, cada uma valendo 150 pontos, dá um total de 125 pontos cada uma, desculpem, dá um total aí de 1.000 pontos para a gente distribuir nessa primeira VA, certo? Vai estar lá na aula 7. A partir de amanhã, eu espero que amanhã eu consiga fazer certinho essa aula aí para vocês, tá? Essa atividade para vocês fazerem. Vai ser pelo Professor, Forms, professor? Vai, Google Forms. Vocês entram, respondem no Google Forms as 8 perguntas, né? Perguntas abertas, do mesmo jeito que a gente tem algumas nas provas. Depois eu corrijo elas e mando a nota para vocês, tá? O professor, tempo para fazer é até uma semana antes da prova. Eu vou estar aceitando essas. Diga, Alexandre. eu entrei no Ava hoje e, Ah, tipo assim, você que posta os conteúdos, certo? isso. Não é igual aquelas outras matérias que tem algumas atividades e tal. Não, E, não. tipo Eu que assim, posso. eu entrei no. Acho que foi. Deixa eu ver qual que é a unidade aqui, tô com ele aberto aqui. Hum, Aí tinha 5 questões, como se fosse do AVA mesmo, sabe? isso. Vocês podem responder Foi elas. você mesmo que postou? Não, não. Tem umas questões lá que é revisando a unidade, né? É isso? Acho que é isso, eu não tô achando Revisando aqui a agora. unidade, algo assim, né? Que são feitas pelo próprio sistema, né? Isso daí são perguntas elaboradas pelo próprio sistema, né? E, mas eu não sei, eu acho que elas não valem ponto, né? Mas eu Não, acho eu tô interessante que com vocês dúvida, façam. professor, porque, tipo assim, eu não sei se é da instituição, é porque tem, por exemplo, encontro um não tem nenhum, aí no encontro 2 aparece alguma coisa assim, tipo, é, avaliação da unidade, é, revendo a unidade. Isso daí não é coisa que você posta, não, né? Não, não, esse revendo a unidade aí é da faculdade mesmo. Deixa eu ver aqui. Onde que está isso aqui? É A no encontro unidade. 3. Isso, encontro 3. Porque a gente separa assim, por exemplo, a cada 3 aulas a gente termina uma unidade, né? Então, Não, porque nesse eu tô perguntando isso, porque essas avaliações, vamos dizer assim, as tarefas que eles passam, geralmente tem todas, né? Em todos os aham, encontros, vamos dizer assim. E já esse só tem no terceiro, então, isso, é só nos últimos encontros que tem a, essas atividades postadas aí pela faculdade, no tá? último de cada unidade, então, né? Isso. Eu não sei se elas valem ponto para atividade transversal, né? Então, essa avaliação de unidade é bom que vocês façam, né? É bom garantir que façam, né? Que a gente tem, aqui agora, 13 pessoas do nosso grupo já fizeram, né, das nossas aulas, ou já tentaram fazer essa atividade do AVA, né? Então a gente tem aí, ó, Marcelo, Lucas, todos com nota 10 nessa atividade. O Emerson, Amanda, Janaína, Alexandre Paulino, né, tudo aí com nota 10. Então, não sei se vale para aquela atividade transversal, sabe? Que vale para todas as disciplinas. Então, é bom que vocês façam, sim, essas atividades que estão aí nas avaliações de unidade. Beleza, professor. Só tava com essa dúvida mesmo. E tem É porque também eu tava um achando que tava videozinho. aparecendo nenhum encontro e no outro não aparecia. Achei que era um erro do Ava. Não, não. E é interessante também que nesses encontros tem ali embaixo um videozinho. Geralmente é uma aula de algum professor de outra unidade, né, que chama Revendo a Unidade. E aí vocês podem também assistir para ter uma nova abordagem diferente da minha, né? Você tem aí outro professor falando sobre o mesmo assunto, pode ser interessante para vocês fazerem aí um paralelo com o que eu falo, com o que outro professor fala, né? E se tiver alguma dúvida, pode trazer que a gente tenta esclarecer, tá bom?
tem lá dentro da... Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Nossa, eu tô... Abrir aqui meu... Pronto, aqui ó. Tá aqui meu AVA, né? E aqui você tem na unidade 3, no encontro 3, né? Da nossa disciplina. Tem o material que eu postei sobre vitaminas, complexo B e tal, os slides da nossa aula passada. E aqui tem a avaliação da unidade, que são aquelas questões que você falou que tem que fazer, né? E esse revendo a unidade aqui, ó, que é a aula de uma professora, né? Então ela vai ter aqui uma abordagem sobre tudo que a gente viu nessa primeira parte do semestre, né? Então é bom, pode assistir também. Deixa eu ver quantos minutos. Dá uma travadinha aqui, mas é isso aí, né? É só tentando fazer. Deus do céu, travou foi tudo agora no computador. Professor, Oi, a internet sua tá caindo, né? não, travou geral aqui agora no computador. Foi a internet, não. Foi, acho que o aplicativo. É, professor, tem alguma atividade que nós temos que entregar para o senhor? Valer nota, alguma coisa assim, tem? Voltei, pessoal. Professor, tá mudo. Agora voltei. Agora voltou ao normal. Pronto. Sônia, você que estava fazendo a pergunta sobre a atividade. Tem alguma atividade que a gente tem que entregar para você? Então, eu vou abrir uma Eu não atividade tô amanhã. lembrado. Lá no encontro 7, eu vou abrir essa atividade para vocês fazerem, tá? Google Formulários. Ah, Tá bom? porque eu fiquei pensando se tinha alguma para trás, que a internet andou dando umas caídas, né? Então a gente não escuta, né? O aviso direito, né? Aí eu tô Tá certo. perguntando se talvez não tinha alguma coisa para a gente entregar para você, alguma tarefa, alguma atividade. No momento, eu vou abrir ela amanhã, essa atividade. Ah, tá. Esse slide que você estava dando a aula, você vai postar ele lá? Vou colocar ele lá também. Tá bom, pessoal? Vamos terminar por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, professor. Boa noite aí. Não, tranquilo. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite.